Meus amigos, boa noite. Começamos agora o Estudos Espíritas e vamos iniciar, como sempre, com uma prece. Senhor Deus, sabemos que evocado ou não evocado, Tu estás presente. Por isso, nesse momento, posso te falar diretamente e pedir amparo, proteção, inspiração para todos que estão participando desta live. Que, Senhor, tenhamos a capacidade de trocar ideias sobre a mediunidade, buscando sempre a realidade dos fatos e, acima de tudo, buscando a melhor maneira de utilizar essa faculdade que é nossa em nosso próprio benefício de crescimento espiritual e de desenvolvimento de todas as nossas possibilidades. E assim, em Teu nome, com voto de paz para toda a humanidade, inicio esta live dizendo para cada um: seja bem-vindo. Bem, meus amigos, mais uma vez, boa noite. E nesse instante, começando a falar sobre mediunidade, superstições e realidade. Vocês sabem que a faculdade mediúnica, ela é inerente ao ser humano. Aliás, é o próprio Allan Kardec quem diz isso em O Livro dos Médiuns. E no início ele diz que a faculdade mediúnica, ela se caracteriza pela intervenção de um espírito desencarnado sobre um encarnado e assim o usa para se comunicar com o mundo físico, com outras pessoas. E vai ele dizer mais que essa faculdade, que se encontra em praticamente todas as pessoas em graus diversos. Mas, quando ele fala sobre mediunidade de inspiração, ele diz que por aí todos nós somos médiuns, porque todos nós, diz ele, temos no mundo espiritual espíritos que gostam de nós, espíritos que nos amam, espíritos que estão ligados a nós por amizade, e eles buscam sempre nos auxiliar. E ele vai mais longe, dizendo, nos mais comezinhos problemas do dia a dia. Ou seja, naqueles momentos que parecem não tão importantes. Quando, por exemplo, você está cozinhando alguma coisa, quando você está fazendo uma costura, enfim, esteja fazendo qualquer coisa que não seja assim supra. Eles estão inspirando, eles estão auxiliando, porque são amigos nossos, são espíritos ligados a nós, às vezes, de muitas outras existências, e que se encontram lá, e que nos vendo encarnados, naturalmente, vêm ao nosso encontro, como nós podemos visitar nossos amigos. Existem casos que eu acompanhei, extraordinários, nesses meus 62 anos de doutrina espírita. Tem um caso que eu me lembro muito interessante. Um amigo meu, Luiz de Magalhães Cavalcante, eu ia muito na casa dele. Ele tinha uma das irmãs dele, era casada, ele tinha duas irmãs, era casada e a família dele conhecia espiritismo, frequentava espiritismo. Ele foi da Juventude Espírita Manuel Miranda, onde eu comecei. Aliás, ele foi, inclusive, a primeira pessoa com quem eu conversei dentro da União Espírita Baiana no dia em que, pela primeira vez, estive lá no dia 2 de março de 1958, num domingo pela manhã. Foi ele quem tomou meu nome assinado num livro de presença, foi ele que me apresentou todo mundo e se tornou um grande amigo meu. Nós nos frequentávamos durante muito tempo.
E a irmã dele, quando nasceu, a mãe dele me contou, inclusive, que um dia foi buscar a mamadeira para dar à menina deitada no berço. Ela foi pegar a mamadeira. A casa deles tinha 2 andares. Quando ela subiu, que chegou na porta do quarto, ela viu 2 espíritos que conversavam entre si de junto do berço. Ela parou, ficou vendo e escutou quando um disse para o outro: eu não lhe disse que ela estava encarnada no Brasil? Ela aí tomou um susto, eu já tinha tomado o primeiro, ela aí ficou assim, sumiu tudo e os anos se passaram. Um dia foi uma reunião no Perseverança e Caridade, que fica no bairro da Graça. E ela, a filha, quando estavam lá, um espírito se comunicou por uma médium e disse: você não se lembra naturalmente de mim, mas eu fui seu pai nos Estados Unidos da América do Norte, quando você esteve encarnada lá. Quando nós desencarnamos, eu perdi o contato com você. Mas um amigo meu me disse que você estava encarnada no Brasil e ele me trouxe até você, me mostrou você no berço e disse: eu não lhe disse que ela estava encarnada no Brasil? Quer dizer, repetiu ipsis literis o que a mãe dela havia ouvido. Esse é um dos fatos que, inclusive, vão comprovando a existência da mediunidade, porque, como diz Allan Kardec, não são os grandes fatos, os fenômenos extraordinários, as materializações fantásticas, os agêneres. Muita gente não sabe o que é agênere. É uma materialização tão efetiva que parece que o indivíduo está encarnado. Você pode pegar, você pode tocar, você pode conversar, sente como uma pessoa e de repente some. São chamados agênere. Quando isso acontece numa reunião de ectoplasmia, o médium praticamente desaparece, porque toda a energia é tirada dele e colocada para o espírito. O espírito aparece então como um ser humano, se pode examinar, se pode até colher sangue se quiser, porque é como se estivesse encarnado. Depois simplesmente ele some. Então, a mediunidade, existe uma variedade muito grande, a mediunidade de efeitos físicos, a ectoplasmia, como eu falei, a mediunidade de xenoglossia, tanto na psicografia como na palavra. Xenoglossia significa falar uma língua desconhecida, não é glossolalia. Glossolalia é uma pessoa em transe dizer palavras ou frases em outra língua, num idioma que o médium desconhece, o que a pessoa desconhece. Mas as xenoglossias são discursos inteiros. Eu me lembro uma vez, quando o meu amigo José Medrado foi pela primeira vez à Itália, e ele estava, se eu não me engano, em Milão. Ele psicografou uma mensagem em italiano, que ele não sabe até hoje falar, de Ernesto Bosano, o grande espírita italiano. Mas o interessante não foi ele psicografar uma mensagem em italiano, isso seria um mero fenômeno de xenoglossia. O interessante foi que ele psicografou a mensagem, o espírito de Ernesto Bosano, através dele, em italiano e especular, ou seja, de trás para frente, como Leonardo da Vinci escrevia. Você tinha que botar no espelho, por isso chamado de especular, de frente do espelho para ler, porque é escrito ao contrário, né, do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a escrever da direita para a esquerda. Ela é escrita ao contrário. Então, de um fenômeno que caracteriza a verdade dos fatos. Primeiro, porque ele não falava italiano. Segundo, o espírito escrever em italiano, mas de trás para frente, o que é um problema, né? Muito interessante. Mas
deixando de lado os grandes fenômenos, e eu li praticamente tudo a respeito quando eu entrei logo na Juventude Espírita Manuel Miranda, e tem livros notáveis, pesquisa extraordinária, com Charles Richer, William Crookes, Dr. Gustavo Gelei, enfim, um número imenso de grandes homens, grandes cientistas, que estudaram e comprovaram o fato mediúnico. Mas eu quero falar da mediunidade, que pertence a todos nós. Muitas pessoas, eu conheci tantos, eu participei de tantas reuniões mediúnicas, eu, médium desde 1959, depois eu me tornei dirigente de reuniões mediúnicas e abdiquei praticamente da comunicação de espírito. Não havia mais sentido para isso. Mas dirigindo reuniões mediúnicas, eu comecei a verificar como as pessoas, em torno desse fato, criam superstições terríveis. Eu me lembro, inclusive, de lugares onde você, para participar de uma reunião mediúnica, você tem que levar 3 dias sem comer carne antes da reunião e sem fazer sexo. Eu digo, como? Não pode fazer sexo? Não, não pode fazer sexo, porque por causa da energia, eu para com isso. Para com isso. Porque se o indivíduo é casado, tem a mulher dele, tem uma relação sexual, qual é a vibração? É que no problema da cabeça das pessoas, uma relação sexual é algo sujo, é algo inferior. Isso é mentira. Isso é uma grande bobagem. Claro que você tem perversões, aí é uma outra história. É uma outra história. Mas as relações sexuais entre pessoas que se gostam, entre marido e mulher, inclusive, isso cria um problema sério nas famílias. Porque já imaginou, normalmente, são as mulheres que participam das reuniões. E homens também, mas a mulher é muito maior número. Então, ela chega 3 dias antes da reunião, o marido quer ter relações sexuais com ela, diz, não posso, não vou ter reunião mediúnica. Peraí, essa doutrina é para criar uma situação de afeto, de encontro na família, ou é para separar? Porque o marido vai começar a ficar pensando coisas. Se é o contrário, a mulher vai ficar pensando coisas. E eles têm razão. Quem faz uma exigência dessa, seja encarnado ou seja desencarnado, é ignorante ou é um doente sexual. É doente sexual, deveria fazer psicoterapia. Eu digo mais, tinha que fazer tratamento psicoterápico, não, tinha que fazer psiquiátrico. Porque é uma pessoa que tem a mente pervertida. E se tem espírito que faz isso, ele é a mesma coisa. Porque a gente fica imaginando que os espíritos que se comunicam e dizem, que a paz de Deus esteja conosco. E daí? Quantos e quantos indivíduos fazem isso? Nós estávamos vendo um problema de uma mulher, como dizem, fazer orgia, era de uma determinada religião. Eu não estou falando da religião, estou falando dela, porque foi noticiado, inclusive mandou matar o marido, tentou matar primeiro aos poucos, não conseguiu e mandou assassiná-lo. E ela falava em nome de Jesus, ela pregava em nome de Jesus. Então, e quando as pessoas desencarnam, continuam como são. Então essa é uma grande superstição, não tem nada a ver, a não ser, como eu disse, que uma pessoa esteja numa esbórnia, numa reunião de swing, e saia dali para ir para uma reunião mediúnica. Outra coisa, comida. As pessoas fazem problemas em cima de qualquer coisa. No tempo de Jesus, nos primeiros tempos do movimento cristão, Paulo de Tarso, inclusive, trata a respeito disso. Haviam pessoas que não comiam carnes, não é que não comessem carnes, não comiam carnes
sabiam que elas tinham sido sacrificadas aos deuses. Porque os templos, inclusive o templo em Jerusalém, eram matadouros de animais. Os sacerdotes eram magarefes. Então, quando você ia para um festival, para uma reunião no templo, normalmente, principalmente em Páscoa, nos grandes eventos, era um morticínio de animais de todo tipo. Era sangue que escorria para todo lugar, tanto assim que no templo de Jerusalém existia um canal que ligava ao Vale do Cedron, por onde o sangue escorria, e esse sangue que ficava lá era depois vendido como adubo. Então, os templos eram magarefes, os sacerdotes eram magarefes, os templos matadouros. E quando se matava, sacrificava um animal, o sacerdote tirava uma parte deles, é claro, lógico, é evidente. O templo tirava a parte dele. E essa carne, eles não iam comer tudo, mandavam para os açougues, onde essas carnes eram vendidas. Então, o camarada ia lá e dizia, foi sacrificado a Deus? Não como, porque foi coisa do diabo. Aliás, esse problema é antigo, não é? Paulo de Tarso, inclusive, diz assim, olha, se você come carne e não tem problema com isso, mas se escandaliza seu irmão, não faça. E eu diria, ele devia estar dizendo, não faça na frente dele. Não, para não escandalizar. Eu, na hora, diria para ele, olha, o problema é que escandalize quem queira, o problema é dele, eu como a carne que eu quero, quando eu quero. E várias vezes eu testei isso. Ah, não se pode comer carne antes de reunião. Ah, meu Deus do céu. Agora, eu nunca enchi a pança, quer dizer, eu nunca comi demais para a reunião mediúnica. Mas eu comia o necessário e quando voltava da reunião com mais fome, aí eu comia para valer, sem dúvida nenhuma. Mas quem faz problema desse tipo em cima de comida, como se a pessoa que come carne, a pessoa que não come carne, quem come carne é uma pessoa inferior, quem não come carne é uma pessoa superior. Isso é mentira. Hitler, por exemplo, era vegetariano e durante os banquetes ele esculachava com as pessoas que estavam comendo carne, ficando contando cenas de matadouro que ele viu e etc. E, no entanto, mandou matar tanta gente, né? Do jeito que ele fez. Era vegetariano. E aí? Não sou contra quem seja. Eu sou a favor que a pessoa faça o que ela gosta, como que ela gosta. Na hora que ela coma. Mas isso não tem nada a ver com a mediunidade, nem melhora, nem piora a mediunidade. Quem diz isso está dizendo uma grossa mentira. Se é espírito que está dizendo, não é espírito superior, é espírito criador de problema. Porque espírito mesmo não se preocupa com isso. Jesus Cristo, aliás, comia carne. Aliás, está isso no Evangelho de Mateus. Não digo lugar, porque se vocês fizerem, vão lá ler tudo para poder verificar. Falando de João Batista, ele dizia, veio João Batista, que não comia nem bebia, e diziam, eis aí um louco. Vem o filho do homem que come e bebe, dizem, eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Além do mais, ele andava segundo o povo com quem não prestava. Então, e no entanto, ele comia carne? Sim. Ele bebia vinho? Sim. Agora, você nunca ouviu dizer que ele andava bêbado. Você nunca ouviu dizer que ele só vivia para comer. Por quê? Porque é um espírito elevado. Quando você vê espíritos que traçam regras na mediunidade, são espíritos caracterizadamente inferiores. Não tenho a menor dúvida. Porque somente os espíritos inferiores são encrenqueiros. São criadores de problemas, de regras. Quem cria regras, vocês se lembram, ah? Os inquisidores, por exemplo, ah? Espíritos inferiores.
Então, dentro do movimento espírita, quem fica criando regras desse tipo são pessoas que ainda estão num nível muito abaixo e que não aprenderam o espírito real da doutrina espírita, que é de liberdade. Nós temos que aprender isso. Nunca um espírito superior viria para cá para dizer assim, um casal levar 3 dias. Peraí, até Paulo de Tarso, que era na área sexual, um cara com problema, ele dizia inclusive para os casados: a mulher não se negue ao marido, nem o marido à mulher, para que não sejam tentados. Apenas faço isso por pouco tempo, se for por oração, ou seja, quando as pessoas queriam se recolher para meditar, para orar e etc. Mas não era regra. Ele dizia assim: é bom que se acasalem, porque para não serem tentados. Não é claro? Meu casamento é uma troca de energia. Então sou casado, por exemplo. Eu não sou por enquanto agora, já fui, não sou. Então, se eu sou casado, minha mulher, nós dois, vamos ter relações sexuais. O que nós fazemos entre nós é um problema nosso. Por quê? Porque se eu estou de acordo e ela também, é um problema de nós dois. E isso não nos torna nem piores nem melhores. Porque não existe esta moralidade em torno do ato sexual. Desde quando as duas pessoas que se gostam, elas acordem entre si, desde que não seja uma violência, não coloque o outro num estado de submissão aversiva, absurda, é um problema deles. Nada contra. Então, por que não ir para uma reunião mediúnica? Antes, se tiver, não precisa fazer disso um hábito. Mas, sei lá, durante a tarde, o marido e a mulher, principalmente agora, num tempo de quarentena, se quisessem ter uma relação sexual, qual o problema? Em que isso vai impactar na mediunidade? Porque se impactasse direto, nós, como somos médios diretamente, estávamos impactados. É que as pessoas colocam a mediunidade como se fosse uma faculdade assim específica, especial. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. É uma faculdade natural do ser humano. Por que é que nós somos médios? Por um simples fato. Por se sermos espíritos ligados a um corpo. Agora, como ela é uma faculdade psicofísica, ela tem no cérebro pontos que facilitam. Daí é que nós podemos ver tipos diversos de mediunidade. Mediunidade consciente, que como Kardec, inclusive, também chama mediunidade consciente, mediunidade semiconsciente, que ele chamava de semimecânica, e a mediunidade sonambúlica, que ele chamava de mecânica. Fosse qualquer tipo de mediunidade, apresenta essas características. Na mediunidade consciente, o indivíduo que dá comunicação, ele sabe o que está acontecendo. Tanto assim que muitas vezes médiuns que eu conheci, que eram conscientes, eles viviam em dúvida: será que é meu? Será que não é? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu digo, querido, o seguinte, piolho é da cabeça também. A mediunidade é da cabeça, não é do pé. Podem os espíritos, inclusive, usarem os pés para escrever, para pintar. Eu vi inclusive vários quadros em que Medrado pintava e vi ele pintando no início, inclusive, com os pés. Hoje eu não sei se ele faz mais, vou até perguntar a ele, mas com os pés. Então, psicografar com as duas mãos e os pés é um fenômeno que já aconteceu várias vezes com vários médiuns. E é claro que isso precisa ter um controle que o espírito estabeleça sobre todo o sistema nervoso.
Mas uma mediunidade dessa pode ser mediunidade consciente, pode. Ela pode ser inconsciente ou semi-inconsciente, pode também. E totalmente inconsciente é possível. Certa feita eu sempre vi as comunicações de medalhas, psicografias, que não eram essas psicografias que existem por aí, do indivíduo que você vai, ele conversa antes, toma nota do seu nome, toma nota do nome do falecido, toma nota de onde morava, e depois vai para a internet buscar os dados. Ou psicografa a conversa que teve com você, porque ele pede para contar o que aconteceu. Oh, se isso, no último caso, não é uma criptomnésia, é simplesmente uma grossa mistificação. A mediunidade de psicografia que eu sempre conheci era uma mediunidade que o médium não conversava antes e psicografava, e eu cansei de ver isso acontecer. Inclusive, sem saber, o espírito chegar e psicografar para alguém que estava na plateia, como Medrado sempre aconteceu, e que nunca tinha sido apresentado a ele. Isso é mediunidade. Agora, e você me contar o fato, eu depois psicografar, dá licença, né? Isso aí é preciso que queira me fazer de besta. E isso ninguém vai fazer. É muito sério uma coisa dessa. E tem muita gente caindo nessa conversa. Então, existem superstições em torno da mediunidade. Ah, você vai fazer o quê? Uma sessão de cura. Então, não pode vestir preto. O que é que tem a ver? Não pode vestir vermelho. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Ah, porque a vibração conversa fiada. Conversa fiada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você só não pode ir para a reunião de cura nu, porque... A não ser que você esteja no colônia de nudismo, aí tudo bem. Porque não é de bom tom nós andarmos nus e as pessoas vão se escandalizar. Quanto mais vestir. Se eu me convidar para uma reunião, eu vou... Uma vez eu fui falar num lugar. Quando eu cheguei na porta, pegaram alfazema, passaram na minha mão, tudo bem, um perfume gostoso, não deu nada a ver. Aí eu pensei, agora para entrar você tem que tirar o sapato. Eu digo simplesmente, não tiro não. Na época eu estava até, eu andava, é tempo que você falava vestindo paletó, gravata, eu digo, de jeito nenhum, eu prefiro inclusive voltar para casa do que ir fazer a palestra. Aí foram lá dentro, falaram com o espírito que comandava, ele me permitiu e eu entrei. Se não fosse assim, eu voltava para casa. Gente, tinha nada, tinha assim, para mim tinha. Para mim tinha. Aí uma vez me perguntaram, você estava com a meia furada? Não, não estava não. Simplesmente que eu não vi nenhum motivo para entrar de pé descalço no lugar para falar. Tá? Primeiro, porque eu era convidado. Segundo, estava ali de graça, não estava ganhando nada. Ah, mas a missão, eu não preciso fazer a missão ali naquele lugar. Dá licença. A vida é minha. Posso fazer concessões se eu sei a priori no lugar que você chega, as pessoas entram sem sapato. Tem casas de pessoas que eu vou e tiro o sapato na porta e entro. Isso aí tem. Mas aí eu sei como é a coisa. Mas eu não vou usar isso como uma questão religiosa, porque não é. Porque não é. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, se eu dissesse assim para mim, olha, nós estamos fazendo isso porque o chão é limpo aqui, a gente não quer sujar, tudo bem. Eu aí admitiria entrar. Mas se disser, não, porque é um preceito religioso, então estou voltando, porque eu não tenho preceitos religiosos comigo. Meu tratamento com os espíritos, meu tratamento com Deus é tranquilo, de igual para igual. Não vou ficar de quatro diante do espírito, sei lá, como é? Excelência. Não chamo nem Jesus de excelência. É você. O que é não? Por que esse negócio? Então existem superstições na mediunidade. Não pode, já vi uma, não podia fazer reunião meia-noite, como se dizem até que meia-noite é a hora que os espíritos aparecem, eu acho que era o momento de fazer a reunião. Uma outra coisa,
Já cansei de ver médiuns que falavam que acordavam 3 horas da manhã, os espíritos acordavam para eles psicografar, e contam isso como se fosse um grande fato, uma grande coisa. Eu digo, ó, comigo não funciona. Se eles quiserem fazer alguma coisa, tem que ser no horário normal. Depois que eu acordar, tomar meu café, ele pode até marcar, vamos em determinada hora sentar e fazer? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu acordar 3 horas da manhã para espírito psicografar? Tá maluco, tá maluco. Ou nada, nunca, nunca. E as pessoas contavam isso, né, como se fosse uma prova de... Não é prova de nada, é prova de idiotice pura e simples. Porque você tem que impor também aos espíritos os limites. Medrado me contou uma vez uma coisa interessante. Que ele teve que chamar a atenção do espírito. Um espírito desse, Renoir, qualquer um desses, eu não me lembro quem foi, queria uma determinada cor para fazer uma pintura. E aí ele foi deitar. Quando ele deita, o espírito aparece aí e diz assim, vão comprar... Quer dizer, ele está em outro lugar, ele não vive aqui, a realidade daqui, o que, aliás, é um fato. É um fato. Vamos comprar, o verdade diz assim, acontece que agora está tudo fechado. É meia-noite. Somente amanhã. Abre 9 horas da manhã. Aí o espírito, tá bom. Aproximou-se da parede. Não, o espírito ficou junto dele olhando para ele. Ele disse, meu irmão, assim eu não consigo dormir. Aí o espírito afastou para o lado com ele, ficou a noite toda lá. Mas ele não se cansa, ele não vai dormir. E no outro dia com ele foi lá e descobriu, escolheu a tinta que ele queria. O espírito vai fazer isso comigo? De jeito nenhum, porque ele não pediu para ele afastar. Meu amigo Adenal me contou uma vez um fato interessante. É vocês aprenderem a lidar com espíritos. Primeiro, o espírito não é um bicho de 7 cabeças, nem é um santo só porque é espírito. Era o Zé da esquina que morreu, era o seu tio, era o seu pai, era o seu avô que morreu, e que era avô, pai, e tinha os defeitos naturais de ser humano, tá? Mãe tinha os direitos naturais, os defeitos naturais de seres humanos. Muito bem. Aí ele tinha ido para o enterro do sogro dele. No enterro do sogro, estavam esperando uma das filhas dele que estava na Itália, e já tinha pegado o avião, estava no trânsito para vir para cá. Então, estavam esperando no cemitério. Ele estava cansado, estava trabalhando, chegou lá, ficou um pouco, mas disse, olha, vamos para casa, dormir um pouco. Foi para casa, deitou. Quando ele deitou, ele tem uma faculdade de desdobramento. Quando ele saiu do corpo, tinham 2 espíritos no quarto dele. Diz assim, nós queríamos conversar com você sobre a morte. Ele virou-se e disse, olha, acontece o seguinte, isso aqui é o meu quarto, isso aqui é privativo, por favor, se retire. E fez muito bem. Porque nós temos que dar aos espíritos disciplina, porque eles, como seres encarnados, muitas vezes não têm mancômetro. Eles não sabem estabelecer um limite para si. Quando naturalmente um médium se coloca totalmente à disposição dos espíritos, eles abusam. Eles abusam. E o indivíduo coloca assim, porque eu tenho uma missão. Não tem missão coisa nenhuma. A mediunidade não é você não veio médium para fazer caridade para ninguém. Quando vem alguém para isso, é específico. É um Chico Xavier, é gente assim, um Medrado. São pessoas específicas para isso, que o desígnio é esse. Mas a grande maioria, nós outros, que nada. A mediunidade é uma faculdade nossa 24 horas por dia. Nós não vamos ficar, portanto, 24 horas por dia dando comunicação mediúnica. Nós somos médicos quando nós estamos
vendo futebol, quando a gente está transando, quando a gente está escrevendo, trabalhando, fazendo qualquer coisa na vida. A mediunidade não cessa nunca. A mediunidade é permanente, porque, como espíritos ligados a um corpo, os outros espíritos entram em contato conosco. Então, por que não tratar a mediunidade de uma forma tranquila? Eu vou fazer uma reunião mediúnica, vou fazer uma prece, sim, para harmonizar o ambiente. Ah, mas isso então vai evitar que os espíritos inferiores ataquem? Não, não evitam, mas pelo menos criam barreira. Se nós nos ligamos a espíritos que nos protegem, que nos amparam, cabe a eles tomarem cuidado. Eu já disse aqui que eu ia para a reunião mediúnica, sempre fui, dirigi, participei como médium, nunca saí me sentindo mal de uma reunião mediúnica. Eu vejo pessoas que vão para eu acho um drama aqui para nós. Tem pessoas que fazem draminha. Você não sabe, no dia da reunião é uma coisa, como eu me passo mal, eu nunca passei mal no dia da ida para a reunião. Por que eu tinha que passar mal? Então, porque às vezes os espíritos ligam antes, ele vai ligar no diabo que eu carregue, não em mim. Olha, tá, ligue na hora. Aí a pessoa fica com aquela coisa, você sabe como é, hoje é dia de ir para a mediúnica, isso é aqui para nós, aqui para nós. Isso é querer chamar a atenção dos outros, para se colocar como um grande médium. Pelo amor de Deus. Então é interessante algumas coisas. Não se pode fazer reunião mediúnica em casa. Então nunca leram André Luiz. 90% das reuniões mediúnicas a que ele se refere nos livros dele eram feitas dentro de casa de pessoas. André Luiz, você já leu? Eu já li toda a coleção. Aliás, quem começou a ler para mim foi minha mãe quando eu era pequeno. Aliás, as pessoas nunca leram Kardec, livro dos médiuns. Ele falando de treinar a psicografia. E se você vai treinar a psicografia, pode treinar a incorporação, pode fazer tudo, tá? Porque é faculdade mediúnica. Então não tem uma diferenciada da outra no problema de usar. Tem modos e meios de usar. Tá? Ele diz, a pessoa pode chegar em casa, escolher um momento em que esteja recolhida, em que haja recolhimento, colocar uma folha de papel com um lápis, colocar o lápis na mão. Hoje em dia se usa mais esferográfica, né? Coloca a mão em cima do papel e faz uma chamada evocação mental. Se tiver algum espírito aqui, possa se comunicar. E ele diz assim, durante algum tempo, vai esperando, porque o braço pode começar a se movimentar por si. E ele recomenda fazer isso todo santo dia. Ele disse, se depois de algum tempo você perceber que não tem nenhum movimento espontâneo do braço, comece a escrever o que vem na sua cabeça, porque você pode ser um médium consciente. O espírito pode não tomar sua mão para escrever, mas ele pode mandar ideia e você escrever. Allan Kardec. E agora? Como é que fica? Então tem muita superstição em torno da mediunidade. A pessoa que é médium não é especial em coisíssima nenhuma. É uma pessoa como outra qualquer. Tá? E essa história de ficar, os espíritos a toda hora estão me solicitando. Não, você está fazendo fita para chamar a atenção dos outros. Ou então você não está estabelecendo limites. Eu já contei e conto sempre. Eu, certa feita, estava com um grupo de pessoas auxiliando uma médium de pintura que começou a pintar muito bem, por sinal, a desenvolver, exercitar a sua mediunidade. Quando foi um dia, nós estávamos, era um sábado à tarde que nós fazíamos esse trabalho, nós estávamos fazendo a reunião, estava tudo transcorrendo, alguns quadros já tinham sido pintados, quando chegou um espírito determinado, e ele pediu assim, me dê, falou como queria a tela para pintar. Aí a pessoa pegou, que estava auxiliando, e deu. Ele não era aquele que queria, ele pegou e jogou para lá. Para que ele fez isso? Partir para cima dele, respeite. Como nós lhe respeitamos, nós não somos seu empregado.
Nós estamos aqui para cooperar com vocês, mas não somos empregados de vocês. Não temos que aqui estar suportando os seus problemas, a sua falta de educação. Se você quer continuar, que esse trabalho continue, nos respeite. Nunca mais ele se fez de besta. Eu faria isso com qualquer um. Não existe para mim esses espíritos superiores que eu tenho. Nenhum deles. Emmanuel não é espírito superior assim, da André Luiz não é. Basta ler o que eles escrevem e muitas vezes as besteiras que eles escrevem. Se vocês pegarem, por exemplo, do Emmanuel que eu estou falando, um livrinho, 2 livrinhos. O primeiro livro de mensagem dele, em que ele chega a dizer: a Igreja Católica culpada da miséria do mundo. Não é. A não ser que o mundo dele fosse o quê? Não sei o quê. Não é, porque a China não tinha igreja católica e sempre teve miséria. A Índia também. E agora? Como é que fica esse negócio? O Império Romano, segundo ele disse, romano, era para unir pelo amor e pela fraternidade. Eu digo, enlouqueceu. Como é que pode um povo dominar o outro pelo amor e pela fraternidade? Dá licença. É só vocês pegarem e ler. Agora leiam, não como beatos, leiam como pessoas que pensam e que raciocinam. Então, para tratar espírito, você tem que tratar com a mesma educação e pedir que eles tratem da mesma forma. Não existem preces especiais para espíritos. São superstições. O espírito desencarnado é uma pessoa sem corpo. Não é melhor nem pior. Vocês viram o caso de João de Deus. Os espíritos que atuam por ele, como por outros médios que fazem operação e que deram problema, são iguais a ele. É lé com cré, porque é um problema de afinidade. As pessoas enlouquecem quando falam sobre isso. Não, o espírito superior podia usar o quê? Durante 30 anos? Usar um sujeito que era, em vários aspectos, uma pessoa com problemas sérios em todos os campos, incluindo na criminalidade. O que é isso? O que é isso? São iguais. Mas eles faziam operação e daí? Se você pegar os médiuns nazistas, os espíritos nazistas médicos, eles podiam, fora do corpo, podem fazer. Aliás, tem espíritos que eram nazistas e que estão hoje fazendo operações por aqui, dando comunicações no Brasil. José Grebler é um deles. Por quê? Fora do corpo, o conhecimento médico dele continua. E mais ainda, porque como espírito ele pode ver dentro do corpo. Logo, ele pode fazer o diagnóstico melhor do que fazia antes, inclusive sem precisar usar outros equipamentos. Então, os espíritos e a mediunidade são fatos comuns e nós temos que ter com os espíritos a mesma atitude que nós temos com seres que estão encarnados. Temos que tratá-los com educação e vice-versa, mas não temos que cair de quatro diante do espírito para louvá-lo, não. Cantar hino para espírito, qual é? Me faça uma garapa. O que é isso? Vão estabelecer novos santos? Nós não temos santos dentro da doutrina. Aliás, nunca houve no movimento espírita um santo. Nenhum. Desde Kardec, que não era santo, até hoje. Nenhum. Não conheço nenhum médium santo. Nunca conheci. E olha que eu estive em contato com os grandes médiuns aqui no Brasil, no tempo que eu estava em atividade na juventude espírita e boa parte do tempo. Não existem. Tá? Não existem. E tem mais uma coisa. Você foi em centros espíritas e o pessoal diz assim: você é médium, você tem que desenvolver a mediunidade, senão você vai ter uma vida ruim. É mentira. Quem diz isso é mentiroso, é ignorante. Eu, Djalma Mota Argolho, estou dizendo e podem dizer que eu disse. Se você não quiser desenvolver a mediunidade, você não desenvolve. É problema seu, a mediunidade é sua.
Você não tem que simplesmente fazer isso, se não quiser. Ah, mas mediunidade é isso? A pessoa vai ficar maluca? Sim. Então, Kardec. Aliás, os fenômenos mediúnicos chamaram a atenção modernamente de 31 de março de 1848 para cá. Muito bem. Eu só quero dizer isso. Antes disso, no mundo, todas as pessoas, todo mundo tem mediunidade em graus diversos. Então, era uma vida desgraçada de todos os médiuns. Oh, na China, todo mundo é desgraçado, os médios são todos desgraçados, porque não tem reunião mediúnica. Ah, qual é? Não existe isso. A vontade é nossa de trabalhar e de desenvolver. Se você quer desenvolver o problema, agora, chegar alguém e dizer se você, isso é uma terapia medieval, terapia, desculpa, isso é uma pedagogia, era isso que eu queria dizer, medieval do terror. Eu já vi pessoas dizendo, mas Djalma, eu disse que eu tenho que desenvolver, senão minha vida vai ser uma miséria, mas eu tenho medo. Eu digo, não vá, mande para o diabo que o carregue, que ele disse que você tinha que desenvolver. A vontade é sua, se você quiser desenvolver, desenvolva. Se não quiser, não desenvolva. Se você nascesse para ser o grande missionário da mediunidade, você era levado para isso contra toda vontade. Tá? Porque o seu desígnio seria isso, você leva. Mas, segundo o próprio André Luiz, no livro Mensageiros, muitas pessoas que se prepararam durante anos no mundo espiritual para encarnar e serem médiuns não fizeram nada. Ah, e são pessoas fracassadas. Fracassado nada. Aprenderam. Eu digo, inclusive, lá no mundo espiritual, no lugar onde eles estudaram, é uma porcaria. Por quê? Será que ninguém sabia que eles não tinham condições? Ninguém fez um estudo psicológico desses indivíduos? Não sabiam que chegar aqui, eles iriam ligar-se à sua sombra e automaticamente não fazer? Não existe fracasso nisso, não. Tá? A pessoa simplesmente não tinha condições efetivas de realizar o trabalho. Aqueles que orientaram eles nesse sentido foram incompetentes, ou então não estavam nem aí, porque nós estamos encarnando para aprender. Se você faz ou não faz, você vai aprender, porque se você não fez uma coisa, você vai fazer outra, vai quebrar a cara e vai ter que aprender. Só existe encarnação para aprendizado. Eu estou dizendo que todo santo dia. Ninguém está aqui para pagar, para espiar, para fazer, para estar sofrendo a lei de Italião, karma, que é um absurdo. A lei de causa e efeito psíquica, outro absurdo. Nós estamos aqui para aprender. Tudo que lhe acontece, tudo que você faz, gera um aprendizado. Se errou, gera um aprendizado. Ou então você entra em completo de culpa e aí o problema é seu. Não entre em culpa. Quer desenvolver a mediunidade, desenvolva porque você quer, porque você gosta. Não quer, não vá. Acabou. Não tem porquê desenvolver. Mas aí vai ficar sentindo? Não vai ficar sentindo nada, doutor. Se ficar sentindo, vai fazer uma terapia e tira isso da cabeça. Sim, senhor. Sim, senhor. Meu amigo Medrado, inclusive na época eu tinha uma visão diferente e condenei ele, eu falei com ele diretamente. Fez psicoterapia e mudou radicalmente a vida dele e é um excelente médico. Então pronto, tá? Então tudo na vida é, como já disse aqui, Wanda, experiências, aprendizado. É para isso que a gente está aqui. Porque o objetivo é que nós conheçamos a nós mesmos. Nós, enquanto princípio inteligente. É para isso que a gente está aqui. Mas muito bem, depois de eu ter colocado tudo isso, que é fruto de 62 anos de experiência, de estudos, de livros escritos e publicados, de palestras no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Entendeu? Eu não estou falando de achismo. Eu estou falando de experiência própria. Aí é que está o pequeno detalhe. Só que eu não fico aqui querendo me mostrar
o grande médium que eu sou. Nada, eu sou um médium, um outro qualquer. E não estou preocupado, eu nunca me coloquei como médium. Agora eu me coloco como palestrante e como escritor, fim de papo. Primeiro porque eu não gosto de me esconder atrás de espírito. Eu nunca chegaria para um lugar para vocês me fazerem uma pergunta. Djalma, a mediunidade é já, o meu amigo espiritual aqui está dizendo, não. Eu vou dizer o que eu acho. O que o meu amigo espiritual acha é um problema dele, não é meu. Sou eu quem acho. Tá? Mas muito bem, agora vamos conversar a respeito. Oi, Beth, são escolhas, é verdade, você tem toda a razão. Nós estamos aqui para escolher. Mas, na verdade, as escolhas vão gerar consequências, ou nós assumimos as consequências e aprendemos. Oi, Ivone, é verdade, vou salvar essa live sim. Se ela por acaso não ficar salva, eu estou gravando aqui do lado no celular e de qualquer maneira eu vou botar no meu canal do YouTube. Né? Se vocês forem ao canal do YouTube, por favor, cheguem lá e comecem a me seguir lá, não é? Ô Beth Adelson, grandes amigos, passou tão rápido, eu não pude nem falar. Maristela Cerbeto, ficava pensando, gente, eu não estou conseguindo dar conta da minha vida, me sentia culpado de pensar assim. Sempre me colocaram para pensar assim, graças a Deus tem pessoas como vocês que não dizem isso. Maristela, faz o que você pode, não queira fazer o que você não pode. Tá? É um absurdo. Beth, onde trabalho está fechado, mas estou ótimo, sem nenhum problema. Claro! Por que você vai ter que ter problema? Porque é médium? Não tem que ter problema nenhum. Né? Você é uma pessoa. A sua mediunidade funciona todo dia, independente de você querer ou não. Se a minha visão espírita tem duas fases, AD e PD, quer dizer, Djalma depois de Djalma. Obrigado, minha amiga. Carlos Júnior, da comunicação de olho fechado errado? Não. Se você quiser com o olho fechado, desse de olho aberto, já vi médico que falava de olho aberto, que dava comunicação de olho aberto. Não tem nada a ver. O problema é o conteúdo da mensagem. Oi, Marineuza, paz para você também. Adriana. Obrigado, Adriana. Léas Gomes, de hoje que eu não lhe vejo, hein? Você sumiu. Gilca Badaró. Lembra de Léas, hein, Gilca? Tá bom. Tiago. Opa, passou rápido, Tiago. Iracema. O conhecimento é libertador. Aliás, Jesus dizia isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Uma verdade que fecha você, que cria as regras, isso não é verdade. Meu amigo, guru não, Deus me livre, quero ser guru nenhum. Graça, minha amiga. Obrigado, querida. Tá. Então, um pessoal tão bom. Denise, grande abraço, beijos para você também. Carneiro, tudo bem. Valdete, comunicações demoradas devem ser interrompidas? Se estiver enchendo o saco, sim. Se estiver enchendo o saco, sim. Que tem espírito também, como encarnado, que enche o saco. São aqueles que falam e não dizem nada. Então, no caso desse, acho que sim. A pessoa pode, dependendo da situação do caso. Meire Calheiro, um abraço para você. Alisson, meu amigo, grande abraço. E as gêmeas, tudo bem? Rejane, abraços. Seara de Jesus, conhecimento é libertador, é verdade. Tem que libertar. Quando você vê muita regra, isso não é um conhecimento libertador. É um absurdo. Né? O conhecimento é assim. Freitas, sempre... obrigado, Márcia Cordeiro. Parabéns, Djalma. Sua clareza, seu posicionamento é um exemplo para todos nós. Bom, eu procuro ser eu. Tá? Eu procuro ser eu. A Ivone, você me conhece há muito tempo. Graça também me conhece muito, trabalhamos juntos. Na Amar, você estava sempre lá, querida. Tico, Djalma, as religiões de matriz africana têm muitos dogmas e crenças, mas será que os espíritos que fazem parte são espíritos inferiores? Não, são espíritos ligados lá. Eu estava falando da doutrina espírita, dos espíritos dentro do espiritismo que existe. Porque as religiões de matriz africana, elas têm seus rituais, como a Igreja Católica. Eu não posso condenar os rituais da Igreja Católica, porque é um ritual próprio. Essas religiões de matriz africana, elas dizem, isso é multimilenar, inclusive.
multimilenar, eles já praticavam isso antes da doutrina espírita existir. São religiões chamadas quitônicas, ligadas ao solo, criadas à agricultura, à pescaria, coisa e tudo isso. Que espíritos que estão junto disso fazem. Eles têm o direito de fazer isso lá. Estou falando de doutrina espírita. Essa eu posso falar. Dos outros, eu não posso dar palpite, porque estaria entrando na vida dele. Alguém me falou aí que pensou que era 21 horas. Não tem problema. A live vai estar no meu canal do YouTube, tá? É só você botar lá, Djalma Argolo, tá lá. Você pode assistir. Que está aqui gravada nesse momento aqui, tá? Deixe-me ver, Fernando Gão, querido Djalma, em torno de 80% dos médios estão para reparar suas faltas dentro do passado? Não. Eles estão sendo médios porque simplesmente a mediunidade é um fato nosso, todos nós, apenas nós temos gradação. Tem nada a ver com estar pagando o passado ou futuro. É uma faculdade própria. Beth, eu ouvi dizer que o médium de cura tem missão aqui na Terra. Minha filha, primeiro, as pessoas que começam a ter missão, elas começam a se inflar, achar que são pessoas especiais. Não, tem uma mediunidade como outra qualquer, só que é uma mediunidade de cura. Não é uma mediunidade de psicografia, não é uma mediunidade de corporação, mas é um médium como outro qualquer. Mônica Mascarenhas. No caso dos obsessores, eles influenciam através de afinidade ou grau de mediunidade? Não, eles nos influenciam através dos nossos complexos. Sim, porque eles estão constelados em determinados complexos e eles se ligam a nós por causa disso. Tá? Asa, mas... Menina, não soube dizer seu nome, olha, mas foi você que falou sobre as 21 horas, tá no YouTube, é às 20 horas. Eu até algo durante a semana vou estabelecer com vocês, que na quarta-feira que vem, eu tenho uma palestra para fazer lá na Fundação Lar Harmonia. Se acontecer, eu terei que mudar, eu farei ou na terça ou na quinta. Eu queria até perguntar, de ouvir de vocês, se melhor terça ou quinta. Eu estou aqui propenso a fazer na terça de noite, a não ser que eu tenha alguma coisa. Então, eu vou adiantar só na próxima semana para terça-feira, às 20 horas. Tá? Oi, Graça, Taide, obrigado, viu? Contreira Lola, Djalma. Então, não existe o karma, acerto de coisa. Não, para quê? Para que você tem que acertar? Como é que você pode resgatar, por exemplo, se você matou alguém, vai resgatar como? Você não pode voltar no tempo, porque, por exemplo, você tirou a vida física de alguém, mas não matou o espírito. Você interrompeu experiências que ele ia ter. Ele vai vir como? Como é que você vai pagar isso? Não existe. Não existe forma de pagar. O que você tem que fazer é aprender a respeitar a vida, não matar mais ninguém. É esse o objetivo. Aprendido isso, acabou. Vai pagar o quê? Não tem o que pagar. Não tem o que resgatar. Como é que você resgata a existência de alguém que você tirou dando outra em outro tempo? Não tem nada a ver. Porque naquela existência ele seguiria um caminho onde ele encontraria pessoas, ele faria algumas coisas e tal, que influenciariam naquele tempo. Mas, digamos, um século depois, não tem nada a ver uma coisa dessa. A terça tem admedrado. Tá bom, eu vou fazer quinta-feira, acabou. Agora, porque uma das duas, não vou atrapalhar medrado, mas vou fazer na quinta-feira. Quinta-feira, às 20 horas, somente na próxima semana. Mais nada, tá? 1 minuto e 3 restantes. Deixa eu fazer logo a prece. Senhor Deus, estás presente, eu sei, nós sabemos. Te agradecemos por essa conversa franca que tivemos. E que as pessoas possam usar isso para se libertarem de superstições em torno da mediunidade e tratarem a mediunidade como uma faculdade natural que nós temos, e que inclusive serve para o nosso crescimento pessoal. Abençoa essas pessoas que participaram da live, todos os seus familiares, como também envolve todo mundo nesse momento de pandemia em paz, em harmonia e tranquilidade, e que logo se descubram vacinas que possam resolver o problema. Assim, estamos terminando. 15 segundos
eu quero agradecer. A live fica gravada, sim, e vai ficar também no meu canal do YouTube. Boa noite a vocês. Muita paz.